Salve, salve, Mauro Moraes mais uma vez. Hoje eu queria falar um assunto com vocês que, na minha humilde opinião, é muito pertinente para você que tem medo de fazer as coisas acontecerem na sua vida, fica se preocupando com pessoas, fica se preocupando com o que pode acontecer. Na verdade, é interessante e faz mais do que sentido a gente se preocupar com o que pode acontecer amanhã. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Quando eu comecei o meu negócio, eu simplesmente não tive a ajuda de ninguém, absolutamente ninguém. Eu me lembro que quando eu comecei, cara, eu saí de uma situação completamente complicada. Trabalhava com meu pai já. Comecei a trabalhar com meu pai com os meus 18 anos de idade. Meu pai era representante comercial de uma fábrica grande que essa fábrica que ele trabalhava era a fábrica que vendia sacolas plásticas para supermercado. Um exemplo, aquela sacola que você compra do Carrefour que você vem com a sacola da empresa, né? Supermercados, enfim, o Mix Mateus, Atacadão e tal. Essas sacolas meu pai vendia. Meu pai era representante comercial de uma grande empresa aqui no Nordeste. E meu pai tinha uma representação dele também, que ele trabalhava com sacolas personalizadas. Ele tinha aquelas sacolas de boutique, de loja. E ele vendia para essas boutiques, enfim, para empresas. E meu pai tinha uma certa dificuldade com essa questão de fazer arte. Na época, em 2008, estava uma tremenda evolução no mercado de comunicação, pelo menos aqui em Pernambuco, na região metropolitana do Recife. Era muita empresa abrindo, muita propaganda, tinha várias empresas de comunicação visual. E eu sempre fui uma pessoa que, desde pequeno, eu fazia desenho. Eu tive até o meu próprio gibi, criei um personagem, enfim, eu desenhava na mão. E eu sempre fui aquele cara de arte, de gostar, de me comunicar. E quando eu cresci, né, fiquei com 14, 13 anos, eu comecei a ver o computador, enfim, era muito caro. Meu pai tinha na época, meu pai teve uma empresa antes de brinde. Eu achava legal aquilo tudo e queria aprender. Então, quando eu completei 16 anos, mais ou menos, eu comecei a mexer no Photoshop. Não sei se vocês vão lembrar do CorelDRAW, que até hoje eu uso o CorelDRAW, e aprendi sozinho. E naquela época estava tendo um boom de gráficas rápidas digital, que fazia, enfim, artes, design gráfico para a empresa, comunicação visual da empresa toda. E meu pai viu que aquilo era interessante e meu pai investiu, né, em abrir uma gráfica. Só que ele não entendia. Ele não entendia e eu não sabia fazer muita coisa, né? Eu sabia muito pouco, mas ele foi, abriu com a cara e a coragem e colocou eu e minha irmã para trabalhar nessa gráfica. E, cara, foi uma das coisas mais, como é que eu posso falar? Experiências mais complicadas, mas ao mesmo tempo novas para mim, porque eu não trabalhava, né? Eu não entendia de nada. Meu esquema era namorava, ia para a escola, da escola para casa, da escola para casa, da casa dos meus pais, ia para casa da minha avó. E tinha aquele negócio de shopping e tal, essas coisas assim, né? Então, tudo era novo. Comecei a trabalhar no centro do Recife. Não sei se vocês sabem, mas o centro do Recife é um engarrafamento absurdo. O maior tempo que você tem no Brasil de engarrafamento é no Recife. Você passa mais tempo em engarrafamento do que, enfim, em outro local. Então, comecei a trabalhar, pegava busão e pá, pegava transporte público, que é horrível. E comecei a trabalhar lá. E naquela época eu não sabia mexer muito. Foi com a cara e a coragem. Comecei a fazer um curso de comunicação social, publicidade, propaganda e jornalismo,
para me aperfeiçoar, pensando que iria me aperfeiçoar com isso, mas só que era muita teoria. E fui trabalhando, fui trabalhando, fui trabalhando. E meu pai foi investindo errado. Meu pai, ele não entendia do mercado. Por isso que eu digo, a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai investir. E se você não sabe, que é normal, todo empreendedor errar, enfim. Mas se você tá vendo uma coisa que não tá dando certo, não insista, velho. Insista até um certo ponto. Mas se você tirar, você tem. Meu pai tinha um negócio, ele tinha uma fábrica, trabalhava para uma fábrica, tinha a representação dele das sacolas personalizadas. Ele foi entrar num ramo que ele não sabia. Ele entrou no ramo, me colocou no meio para ele ganhar, querendo ou não ganhar, né? Porque meu pai não me pagava, né? Assim, era meu pai e tal, eu tinha aquela coisa, eu trabalhava por mixaria. Mas beleza. E aí meu pai foi, investiu uma grana, tirava o dinheiro de outras coisas, das representações dele para colocar em um negócio que não estava dando certo. E foi passando, foi passando, foi passando. E ele quebrou. Normal. E a gente quebrou e ele disse, vamos trabalhar agora com fardamento. Como assim? Fardamento, porque dá certo. Meu pai teve uma empresa de brinde e trabalhava com camisa também. Brinde é tudo, né? Boné, chaveiro e tal. E meu pai, vamos trabalhar com brinde, com fardamento agora, que eu acho interessante e tal. E a gente começou a trabalhar com fardamento. E meu pai investiu de novo, investiu. E a gente chegou a ter 10 funcionários. Só que teve a má administração dele, porque meu pai ele era daquele cara que ele queria ser a maior empresa de Pernambuco, mas ele não tinha clientes fixos, a gente não tinha muito tempo no mercado, não conhecia do mercado, e ele comprou várias máquinas industriais, contratou várias pessoas, aí conseguiu uma empresa, e a empresa era a única empresa que pagava o salário de todos os funcionários, só não pagava o meu salário e da minha irmã. E a gente, era a migalha que a gente ganhava, né? Então, eu me lembro como se fosse hoje. Isso foi em 2014, 2014, mais ou menos na época daquela crise toda em swap, enfim. As empresas começaram a fechar as portas e tal, Lava Jato. E eu falei para ele na época que tinha um cliente que tinha mandado um e-mail dizendo, olha, vocês não respeitam, vocês atrasam e tal, porque meu pai, a gente tinha contratos com as fábricas, só que a gente ganhava mixaria para um exemplo, fechar as camisas, costurar, e a gente ganhava, a empresa trazia o material e a gente, toneladas assim de material para a gente costurar para elas, e praticamente a gente trabalhava para a empresa e a mixaria que a gente ganhava. E a gente também fazia para outras empresas, só que era pequeno, era 100, 200 camisas, 30, 40, 50, e meu pai não queria, meu pai tipo deixava para lá e pegava a quantidade maior. E eu disse a ele, isso aí não vai dar certo e tal, parará, ele não me escutou. Resumindo, a gente quebrou. Aí a gente quebrou, minha irmã pulou o barco e certo ela, foi ver a vida dela e eu continuei com meu pai. E eu me lembro de várias coisas que aconteceram e acredito que eu aprendi muito, porque eu estava engessado, trabalhava com meu pai e a situação financeira já não estava legal. Aí estava trabalhando, saiu todas as pessoas, ficou eu e uma costureira e ele. E eu me lembro como se fosse hoje, ele disse, entre eu e a costureira, ele preferia ficar com a costureira, não ficar comigo. Então a gente já estava numa situação meio que difícil, né? E quando, mesmo com aquelas dificuldades, as adversidades que a gente estava passando, eu tinha, né? Às vezes tinha mês, eu recebia, tinha um carro, vivia uma vida mais ou menos, né? Com todas as dificuldades, morava com ele e tal, e namorava também e tal. E depois que ele falou aquilo, eu me senti muito mal, mas mesmo assim comecei a trabalhar com ele. Quando foi em 2017, eu disse que não dava mais, tinha acabado meu relacionamento com a minha ex-noiva. E foi uma virada na minha vida, porque eu disse, eu não quero mais trabalhar, né, com meu pai. A gente estava muito mal, assim, energia pesada, um não respeitava o outro, eu não respeitava ele como um pai.
Ele não me respeitava como filho. Tava um negócio ruim dentro da minha casa com meus pais, porque ele levava problema do trabalho para casa e falava para minha mãe ficava, me defendia. Aí tinha aquele problema generalizado. Então eu decidi deixar ele. E foi uma das sensações mais difíceis da minha vida, porque eu deixei de trabalhar com meu pai e naquele momento eu estava passando por uma dificuldade no relacionamento com a minha ex-noiva e ela me abandonou também. Então eu fiquei sem dinheiro, sem perspectiva nenhuma e passei 6 meses muito mal, depressivo, triste, sem dinheiro, a galera, todo mundo prosperando e eu na M. Mas eu sabia que em algum momento as coisas iam melhorar na minha vida. Então minha mãe disse, vai estudar, fazia direito, né? E tive uma chance para fazer um estágio na área lá no tribunal, no TRE, Tribunal Regional aqui. Só que eu não fui, meu professor me chamou, só que eu não fui porque não ganhava grana. Então para mim não era viável. Ah, experiências, mas não estava afim. Então fiquei 6 meses, cara. Foi os 6 meses mais reflexivos que eu tive na minha vida. Meu carro tem um problema, eu tinha um carro que tinha um câmbio automático, né? O Sentra. E ele deu um problema no câmbio, entrou água do radiador para o câmbio, né? E não tinha condições de ajeitar, o serviço era mais de 7.000 reais. E então fiquei em casa, o carro quebrado, não tinha condições. E eu vi quem é que estava comigo e quem não estava. E eu não julgo, não estou falando mal não, mas é a vida, né? Meu pai trabalhava, não falava comigo, a gente estava muito mal na relação. E minha irmã também, a gente não tinha brigado, enfim, a gente não se falava mais muito. Eu me lembro como se fosse hoje, eu ia para a parada do ônibus, aí ele um dia chegou no carro, não olhou para mim, e um dia também minha irmã no carro dela, ela passou e foi embora, né? Então eu vi quem é que estava comigo, a única pessoa que estava comigo era minha mãe. Então foi isso, comecei dali, 6 meses parado, arrumei uns clientes aí para meu pai. Aí pensei que meu pai ia me dar uma comissão, meu pai não me deu comissão nenhuma, mas tudo bem. E passei 6 meses da minha vida em casa, cara. Um colega meu me chamou para trabalhar com ele, né? Na parte jurídica, só que ganhava muito pouco e não dava para mim. Aí fui, depois de 6 meses, pedi à minha mãe, que eu tinha vergonha de pedir dinheiro à minha mãe, que eu não me sentia bem. Só que aí eu disse, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Falei com um colega meu que alugava carro e esse cara simplesmente dizia que toda semana, o carro vai ficar livre, pode vir aqui. Eu passei várias semanas atrás de ficar com o carro dele para trabalhar, para pagar ele, e ele me enrolava e nada. Aí falei com a minha mãe foi, pagou, né, uma locadora para eu começar a rodar. Eu ainda me lembro como se fosse hoje, eu conversando lá com o dono da locadora chegou para mim e falou, meu filho, eu tô vendo que você é um menino inteligente e tal, de boa, gostou de mim, da minha conversa e tal, ele disse, isso não é para você não. E eu voltei com o carro, né, com a minha mãe e comecei a trabalhar, cara. Foi os anos mais difíceis da minha vida, 2018, 2019, foram anos difíceis. Mas eu não desisti, sabe? Eu sabia que um dia as coisas iam melhorar. E eu me sentia um cara que tinha medo. O cara sem dinheiro, você tem medo das coisas, tinha medo que poderia acontecer com o carro, porque qualquer coisa tinha que pagar, se batesse, multa, enfim. O dinheiro era pouco e eu não queria pedir à minha mãe. Então, passei uns 4, 5 meses rodando de Uber, de manhã, de tarde, de noite, chegava em casa de 10 horas, 8 horas da noite, me alimentava mal. E trabalhava. Pensei em vender várias outras coisas, enfim. Aí quando foi um dia, do nada, meu pai chegou pra mim e falou, por que tu não vai trabalhar com farda? Eu disse, mas eu vou ser concorrente do senhor. Tu não se acha, não sei o quê, porque
Eu e meu pai, a gente discordava de muita coisa, né? Aí ele pensava na cabeça dele que eu ia sempre depender dele. Aí ele disse, tu não se acha? Por que tu não vai trabalhar com farda também? Aí eu fiquei pensando, tá certo. Comecei do zero, fazendo propaganda, abri um Instagram. Eu não tinha nada, gente, nada, absolutamente nada, nada, nada. Falei com ele para terceirizar na empresa dele, que ele tinha a mesa de corte, tinha a máquina, e comecei devagarinho a fazer. Fui uma vez cortar o material, duas vezes, aí teve um dia que ele chegou para mim e falou: "Eu não quero tu aqui não, viu? Procura, procura outro rumo aí, que aqui não dá certo eu tô aqui não, cortando não, tenho minhas coisas, tá me atrapalhando." Na frente da pessoa, eu tinha chamado uma pessoa para cortar o material comigo, porque é infestar uma malha. Quem trabalha no ramo têxtil vai entender. Aí eu fiquei triste, desanimado, e agora? O que é que eu vou fazer, né? Onde é que eu vou cortar o meu material? Aí falei com a minha tia ela mora só, tem uma casa grande, perguntei se eu podia fazer uma mesa e colocar, cortar o material lá, na mesa. Ela disse podia e tal, e comecei. Comecei dali, num quarto pequeno. Minha tia me ajudava, eu pagava ela me ajudava, né? Eu cortar o material e começava a vender. Rodava de Uber e vendia fardamento. Rodava de Uber e vendia fardamento. Então, cara, começou assim, a fardas.com, começou assim, maior dificuldade, não foi fácil. Eu agradeço muito a minha tia, ela hoje trabalha comigo. A minha mãe que sempre me deixou, né? Nunca me deixou, sempre estava do meu lado. E agradeço também ao meu pai, porque se não fosse esse empurrão dele dizer, ó, vai procurar, tu tem que te desenrolar. Se não fosse isso, talvez eu me acomodava, né? E, enfim. Então eu nunca levei isso como um problema para mim, né? Comecei, cara, fui devagar crescendo, fui melhorando, fui aumentando o espaço físico. Aí comecei a me organizar, comecei a ter anos e anos, né? Começou as coisas acontecerem e veio a pandemia. Na pandemia eu fui pra rua vender máscara, levei vários nãos de gente mais pobre do que eu. Passei por dificuldade, né? Fui pra feira vender camisa lisa, né? Abria o porta-mala do carro e vendia. Então, não ache, cara, que a minha vida é diferente da vida de qualquer um aqui. Eu posso ter cara de playboy, mas eu não sou. Sou um trabalhador como outro qualquer, entendeu? Trabalhei, me esforcei, lutei. E eu digo a vocês, cara, se vocês persistirem, forem honestos, querer fazer as coisas acontecerem, a vida muda. E não coloque culpa em ninguém, não fique com raiva de ninguém, não desconte seus problemas pra ninguém. É você. É a gente, cara. Quem vai resolver os problemas da gente somos nós mesmos. Então, fiz as coisas acontecerem na minha vida. Hoje, estou numa situação totalmente diferente. Trabalhava de domingo a domingo, hoje eu trabalho de segunda a sexta. Hoje eu tenho uma empresa estabilizada, já faz de CNPJ, acho que a gente, mais ou menos, eu já tenho 4 anos de CNPJ, pago todos os meus impostos, já tenho uma cartela de clientes, graças a Deus. Esse ano a gente faturou, não terminou o ano, mas a gente já faturou mais do que o ano passado. E vem sempre crescendo. Hoje eu tenho uma loja física, era a fábrica, que era na casa da minha tia, né, que ela deixou a gente fazer lá, tal. Hoje eu tô com a loja numa avenida aqui, no maior bairro de Olinda, tem mais de 45 mil habitantes. Então a gente começou porque eu botei na minha cabeça, eu não vou desistir. Então, a partir do momento que você colocar na sua cabeça que você não vai desistir, não vai ter obstáculo, mais cedo ou mais tarde as coisas vão virar para você. Então, bote isso. 2026 está vindo. Foque no que você quer, foque no que você acha que vale a pena. Se for um negócio, foque. Passe 6 meses, 7 meses tentando. Se organize, vai ter tempo, cara, que eu passei um ano sem sair de casa.
Eu juntava dinheiro porque eu não sabia o dia de amanhã. Até hoje eu sou assim. Às vezes a gente tem ansiedade, mesmo que a gente tenha uma grana para 6 meses, um ano, mas a gente fica preocupado, sabe? Cuide da sua saúde, cuide de performar, se cuide, não fique vulnerável, tenha cuidado com as pessoas que você vai andar. Às vezes, cara, eu me sinto muito sozinho, eu não tenho amigos que são empresários, né? Pra gente dividir a mesma dor. Mas quando se você não tiver, procure as redes sociais, a internet, os mentores, os empresários. E saiba de uma coisa, nada é fácil. A gente vê muita coisa nas redes sociais, como se fosse fácil ganhar dinheiro, como se fosse empresário fosse fácil. Não tem nada fácil. Tudo é luta, tudo é difícil para quem é filho de trabalhador. Agora, se você tem uma vida, né, de herdeiro, é totalmente diferente. Então, bota isso na sua cabeça. 2026 está chegando, é o ano da sua virada, o ano da nossa virada, da gente crescer, se aperfeiçoar, ter uma mentalidade de vencedora, cuidar da nossa vida, não cuidar da vida dos outros, viver o que a gente tem que viver, cara, sabe? Se você tem um sonho de empreender, vá empreender. Se você tem um sonho de ser concursado, vá ser concursado. Se você tem um sonho de trabalhar para uma empresa grande, corra atrás dele, sabe? Faculdade, se você quer estudar, ter um curso, ser professor, ou ser, enfim, o youtuber, foque. Foque e lembre-se, tudo que a gente faz são escolhas. Todo dia a gente faz escolhas, ou boas ou ruins, são nossas escolhas. Não coloque culpa em governo, não coloque culpa em pai, não coloque culpa em mãe. É você. É você. Se escolher um relacionamento errado, foi você. Se abrir um negócio que não deu certo, foi você. A partir do momento que a gente coloca isso na mente, a gente fica mais leve e entende que a vida é dessa forma. Então é isso. Se comenta, se inscreve no canal. Tamo junto. Forte abraço. Valeu.